Então, a gente vê que Jesus, ele, quando pregou aqui na Terra, ele pregou o reino de Deus, né? E tudo que ele pregou foi com muita simplicidade. Então, ele usava parábolas, usava as situações que eram inerentes ali da ecologia, de plantio, né? Justamente para que todos entendessem a palavra dele. Então, ele inclusive, ele aplicava textos do Antigo Testamento à própria vida dele. E uma das maiores características das pregações de Jesus era justamente a autoridade, né? Ela era reconhecida, ela era comparada até pelos mestres da época, mestres da lei que ouviam. Eles sabiam que ali estava sendo pregado algo muito forte. E ele pregava com autoridade. E isso aqui, ele nos inspira assim, a buscar a autoridade do Espírito Santo para que a gente produza e proclame a mensagem de Deus. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. É Ele que é o nosso consolador, é Ele que é o nosso provedor, é Ele que está conosco todos os dias da nossa vida, aqui nessa terra, porque foi Ele que Jesus deixou aqui para que conduzisse o rebanho. Então, primeiramente, eu quero dizer que essa aula ela foi preparada com muito tremor e temor, né? Porque a gente tem que clamar com o som de Deus, que seja derramada diretamente do trono da graça, para que a gente possa falar única e exclusivamente de Jesus, única e exclusivamente sobre o Espírito Santo. Então, a gente sabe que somente a voz de Deus pode nos satisfazer. Somente a voz de Deus pode atingir o nosso âmago, porque ela é tremenda, ela é poderosa. A palavra fala que ela faz tremer o deserto, né? Ela despede chamas de fogo, ela despedaça o cedro do Líbano. Então, somente a voz de Deus pode atingir o nosso espírito e trazer quebrantamento, né? Na palavra a gente vê que João Batista, ele pregou no deserto, né? Ele clamava ao povo o arrependimento. Ele era a voz de Deus e trazia uma mensagem muito forte, né? Poderosa. O discurso que João Batista tinha era um discurso direto, né? Ele não tinha subterfúgios, e ele era penetrante e ousado. Então, a gente vê que ele era a voz que clama no deserto, né? Em Lucas 3,4 fala: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, ele era uma voz que falava, com fundamento, ele não era apenas um eco, e até por isso ele impactava multidões. Então, não importa o local que você esteja, o que realmente importa é que você seja uma trombeta de Deus. É uma trombeta do Senhor. E aonde você fizer ouvir a palavra de Deus, tem que impactar. Tem que causar diferença, né? Porque é para ali que os sedentos vão caminhar. Os sedentos da palavra vão caminhar, e tem muitos. E eu tenho absoluta certeza que não basta apenas a gente falar da palavra de Deus, proferir a palavra de Deus. É preciso que a gente seja a boca de Deus. É preciso que a gente busque o fundamento na palavra de Deus. É preciso que a gente seja realmente voz de Deus, né? A condição para isso, então, qual que é? É você ter arrependimento, você ter intimidade com Ele e ter uma vida pura. O Salmo fala que você tem que ter o espírito quebrantado e contrito. Então, meu irmão, sem essas qualificações, a gente vai estar apenas proferindo a palavra de Deus, mas ela não vai produzir impacto em ninguém. Então, se a gente não tiver uma vida qualificada, uma vida direcionada pelos caminhos do Senhor, a gente vai ser apenas um eco e não vai ser uma voz de Deus. Vamos fazer uma análise introspectiva nossa. Será que a palavra de Deus é verdade na minha boca? Quando você lê a Bíblia, ela arde no teu peito? A palavra penetra no seu interior como uma espada? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vejo que o apóstolo Paulo, né, ele falando para os coríntios, ele falava que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2,4. Então, meu irmão,
a gente precisa viver aquilo que a viúva de Serepta disse para Elias. A gente precisa ouvir isso da boca do povo. Então a história nos mostra que a nação de Israel estava sendo ali assolada por uma seca incrível, né? O povo de Deus estava desviado, estava na apostasia, havia muita fome, desespero naquela época, e o profeta Elias, ele era milagrosamente alimentado pelos corvos. Ele estava ali junto a uma torrente de Querite, né? E quando esse ribeiro seca, ele recebe uma ordem de Deus para ir até Serepta, encontrar uma viúva que tinha um filho pequeno, e essa viúva ia sustentá-lo. Já era um absurdo, né? Você buscar uma viúva. A viúva era uma pessoa que era praticamente relegada naquela época. E ele ainda tinha que sustentar Elias. Então, ao chegar ao local, ele pede para a mulher o quê? Um pedaço de pão, né? E a mulher, sem titubear, ela usa os últimos recursos dela para preparar aquela refeição para Elias. Então, Deus, naquele momento, ele opera um grande milagre e multiplica a botija de azeite e a farinha. Só que algum tempo depois, a gente vê que a história fala que o filho dela morreu, né? Ele adoece e morre. Então, ela angustiada ali, ela busca o profeta e, diante daquele cenário de morte, ele ora, ele clama, né? Pelaquela criança. E o menino, que estava naquela situação de morte, o menino ressuscita. Aí ela chega para Elias e fala: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Irmão, para quem prega a palavra, para quem ministra a palavra, para quem leva a palavra para todos os necessitados, você receber uma palavra dessa, dizendo que a palavra de Deus é verdade na sua boca, causa diferença. Primeiro que ela acaricia o nosso ego, e a gente tem que deixar o ego meio que sucumbido. Mas, principalmente, você vê que aquilo que você prega é verdade na sua boca. Porque aquilo que você prega é aquilo que você vive. Então, a gente precisa, quando a gente prega, a gente não precisa ali de palavra pomposa, de palavras eloquentes. A gente precisa ter o óleo na nossa cabeça. Quando a gente precisa ali do fôlego do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo esteja soprando nas nossas narinas. A gente precisa estar incendiado por dentro, né? Primeiro, para que toda aquela seara pegue fogo. Numa linguagem figurada, a gente precisa ser um graveto seco, né? Porque quando o graveto seco pega fogo, nem a lenha verde resiste. Então, como nós podemos pregar a palavra de Deus sem poder, sem estar inflamado com o Espírito Santo? Como a palavra pode sair dos nossos lábios como chamas de fogo, se a gente estiver gelado por dentro? A gente precisa urgentemente estar revestido pelo Espírito Santo. Não tem como enfrentar os problemas desse século, os problemas desse mundo, porque a gente vê que cada vez mais a palavra de Deus está sendo vilipendiada. E a gente não pode ser mais um e ter medo disso. A gente tem que estar revestido de poder do Espírito Santo para que a gente possa levar a palavra verdadeira. Eu creio que Deus é poderoso, é lógico que Deus é poderoso para mudar toda essa sorte, né? Mudar o rumo da história, a começar de nós nesse grupo aqui. Se a gente se humilhar, se a gente reconhecer que somos necessitados desse revestimento de poder, para vencer não só os obstáculos desse mundo, da nossa vida, mas na igreja, no bairro, na cidade, no país, no mundo, a gente tem que impactar. Porque nós somos a semelhança de Deus, né? A imagem de Deus. Então a gente precisa buscar, primeiro, o derramamento do Espírito Santo. Lá, igualzinho que ocorreu lá no Pentecostes, né? Se a gente quiser ser voz de Deus e não apenas eco, esse revestimento do poder é interessante, é necessário. Suposto, vamos começar falando sobre o derramamento do Espírito Santo, que é uma promessa de Deus, né? Em Isaías 44:3 fala: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, o derramamento do Espírito Santo
não é algo que o homem possa fazer, não. Não é obra da igreja, não procede da terra, ela vem única e exclusivamente de Deus. Ela emana lá do trono da graça. Então, o avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O avivamento não é fruto do trabalho da igreja, mas é resultado da vontade soberana de Deus. Somente Ele pode derramar o Espírito Santo sobre nós. E é maravilhoso quando a gente pode comprovar pelas Escrituras, e as Escrituras são infalíveis, que essa é uma promessa gloriosa de Deus. Promessa clara, promessa inconfundível, contemporânea, é para hoje. Então a gente tem que lembrar que as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, não tem como não ser cumpridas. Elas sempre se cumprem. Em todas elas tem o sim e tem o amém. Mateus 24:35 fala que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a promessa de Deus é o quê? É um derramamento abundante do Espírito Santo na nossa vida. Veja que nesse versículo que eu li, Deus fala em torrentes, não fala em gota. Ele vai abrir as comportas do céu e vai fazer chover torrencialmente. Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós abundantemente. E o que tem para nós, que Deus tem para nós, é uma vida abundante, maiúscula, superlativa, é uma vida de poder, é algo extraordinário para a nossa vida. E veja, às vezes a gente fica pensando que ficou restrito lá ao Pentecostes, não ficou restrito ao Pentecostes, não. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa vigente, é para agora, é para hoje. A gente não pode pensar que já recebemos tudo, não, que a gente devia receber do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muito mais para nós. Infinitamente mais, como diz a palavra. O Espírito Santo pode ser derramado sobre nós e soprar nos vales dos nossos ossos secos, né? E fazer um milagre extraordinário na nossa vida. E aí eu gosto muito dessa passagem de Ezequiel 47:9, que fala, né, que as águas do rio do Espírito, eles brotam lá do santuário de Deus, e eles podem subir dos nossos artelhos até os joelhos, dos joelhos até os lombos, dos lombos até cobrir a nossa cabeça. Eles vão se tornar rios caudalosos, e esses rios vão conduzir a nossa vida, uma vida plena com Ele. E aí, como o louvor fala, né, por onde esse rio passar, vai haver vida abundante. A gente não pode se contentar com pouco, não. O pouco de Deus já é muito para nós. E a palavra diz que os planos de Deus são muito maiores que os nossos planos. Em todo tempo, a gente não, mesmo que Deus não precise de nós, Deus quer nos usar na obra dele. Você pode ver a história, sempre Ele coloca o homem, desde de Gênesis, Deus está colocando o homem para fazer alguma coisa. Ele quer nos usar dentro da obra. A gente às vezes recalcitra. Vamos falar um pouco... Desculpa, eu ainda tenho um pouco de... sobre o Espírito no Antigo Testamento. Eu acho incrível quando a gente conversa com alguns crentes, que eles ainda têm dúvida se a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento ainda existia. Então eles não conhecem quase nada sobre a identidade, sobre a presença e sobre o impacto do Espírito Santo antes do Pentecostes. Não é que eles não acreditem que ele existisse antes do Pentecostes, porque até eles creem na Trindade, né? Mas é que eles nunca perceberam o quão extenso é o papel desempenhado pelo Espírito Santo naqueles séculos antes de Cristo. Então vamos refletir um pouco e buscar essa convicção, né, em termos de comparação. O Espírito Santo que a gente encontra com poder no Novo Testamento, seja lá no ministério de Jesus, seja na narrativa de Atos, seja na teologia de Paulo, não é outro senão o do Senhor Deus, né? O Espírito do Senhor Deus de Israel no Antigo Testamento. Assim a gente quer o quê? Que tem uma compreensão, a gente precisa compreender totalmente
ter uma visão bíblica, né, e compreender biblicamente que tudo isso tem que ser embasado, tem que ser validado na presença e no poder na nossa vida, né? A gente precisa estar sempre lendo, associando o Antigo Testamento com o Novo. E o nosso objetivo não é ponderar que são essas coisas que buscamos. Será que realmente conhecemos aquele a quem esperamos as respostas? Será que a gente conhece mesmo o Espírito Santo? Quando a gente vai analisar mais profundamente, a gente vê que o Espírito é aquele que soprou na criação, que sustenta toda a vida na terra. Ele é o Espírito que capacitou os atos poderosos de todos aqueles que serviam a Deus ao longo de todas as gerações. Ele é o Espírito que falou para os profetas, inspirando o compromisso com a verdade e com a justiça. Ele é o Espírito que ungiu reis, que também ungiu o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E ele é o Espírito que, através de qual toda a criação será finalmente renovada em Cristo e por Ele e por meio dele. Irmão, o Espírito Santo está sempre presente na nossa vida. Nós temos que nos dispor, nos colocar perante Ele, ouvindo a voz dEle, e deixar com Ele conduza a nossa vida. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, Ele falou que vai deixar um Espírito consolador. Nós não precisamos de consolo nesse mundo que jaz no maligno. Nós não precisamos de consolo nesse mundo tão tenebroso, onde a palavra de Deus está sendo tão aviltado. Nós não precisamos do consolo do Espírito Santo vendo tanta idolatria nesse mundo. Coisas básicas que Jesus citou e se ensinou estão sendo simplesmente negadas. Espírito criador, né? Gênesis 1:2 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito de Deus, ele aí relegado por alguns a aparição no dia do Pentecostes, ele já aparece no 2º versículo da Bíblia. E essa é uma afirmação que a gente vê que a cosmovisão bíblica é construída, né? O único Deus vivo criou tudo o que a gente vê. No primeiro e no segundo, né? Elohim, exatamente. Quer dizer, desde o princípio da Bíblia, desde o princípio, nesses primeiros... Oi? Sim, ele é citado, mas ele está presente desde o início de tudo, aliás, antes do início de tudo, né? O que a gente fala é que, biblicamente, para comprovação bíblica do negócio, no texto bíblico, ele está falando nesses 2 primeiros versículos. Tá certo. Então, esses versos, o segundo verso, ele continua a dar a imagem da criação, né? Na face inicial. A gente está lá diante de uma situação de caos, de escuridão, né? Só que o material para a criação está ali. E ainda não tinha sido moldado, conforme o mundo que a gente conhece hoje, mas o Espírito de Deus já estava lá. Aqui também a gente encontra o significado da palavra hebraica ruach. Eu ainda aprendo. Ruach. Então, algumas traduções ele fala sobre o vento de Deus, o vento forte, o sopro de Deus sobre as águas. E ruach pode significar tanto vento, sopro, as coisas invisíveis, mas ele associado ali a outra palavra chamada neshama, que também significa sopro, ele dá a formatação, né, a força da palavra. É isso que entra nesse versículo. É isso essa situação que entra na ação desse versículo. Então, Jó, quando a gente vai no Antigo Testamento, Jó, ele une ali o poder, a sabedoria, o sopro, a mão e o sussurro de Deus em toda essa grande obra da criação. Em Jó 26, 12 e 14 fala: com a sua força fende o mar
e com o seu entendimento abate adversários. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Davi também, lá no Salmo, ele fala sobre a boca de Deus, em Salmo 33, 6, 9. Os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, todas essas grandes realidades, né, são o quê? Efeitos da palavra de Deus. Obra do mesmo Espírito Criador que Deus soprou, né, nas nossas narinas. Então, a nossa visão de mundo tem, logicamente, de levar isso em consideração. A gente pode, ou não, alguns não dão, mas a gente pode dar uma forte ênfase, né, no Espírito Santo e nesse ministério, na tradição cristã, ou até na nossa devoção pessoal. Mas será que a gente tem incluído essa dimensão em nossa compreensão bíblica de quem é o Espírito Santo e o que ele fez? O Espírito é aquele que, através de qual o Deus vivo trouxe o universo a toda a existência, né? Trouxe luz, ordem, plenitude nesse mundo que a gente habita. E lá no Credo Niceno, ele fala, né? Ele afirma que o Espírito Santo, o Senhor e doador da vida. Também tá pesado os slides, mas foi uma economia de espaço. Então vamos falar sobre sustentação e renovação, né? O Espírito nessa terra. Então a gente vê que os israelitas antigos, né, do Antigo Testamento, eles não gastavam muito tempo ali perguntando sobre como o mundo foi criado, como tudo começou. Eles tinham consciência que foi a voz de Deus, eles sabiam disso. E isso era suficiente, né? Gênesis 1 e 2 já era suficiente para eles. Só que eles, frequentemente, até com grande admiração, eles faziam uma reflexão, né? Eles refletiam sobre a forma como o mundo estava sendo continuamente sustentado. Então, eles buscavam essa situação de entender como é que o mundo estava sendo sustentado, restaurado, rejuvenescido. Então, todo dia, quando a gente acorda, né, o mundo está lá, a vida está lá, o sol está lá, hoje não, mas a chuva também está lá, e isso é reconfortante. Tem toda uma regularidade, né, em todo o sistema que a Terra constitui, a raça humana tem observado tudo isso, e só que muitas vezes ela tenta o quê? Destruir, né? E por inúmeras gerações a gente vê o homem destruindo a criação de Deus. E os israelitas lá, eles reconhecem que a mão de Deus, em todo esse processo, foi surpreendente. É lógico que as nações ímpias, elas buscaram ali atribuir essa obra de criação a outros deuses, né? Esse processo criativo e produtivo tentou levar para deuses pagãos. Os cananeus, por exemplo, eles tinham uma vasta mitologia lá, que explicava os ciclos das estações, né? E Deus da chuva, Deus do sol, Deus da fertilidade, etc. Mas a gente vê que o único Deus vivo é aquele que fez tudo. Até para os israelitas, a vida não podia ser distribuída entre esses deuses de diferentes formas, porque havia um único Deus, há um único Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, toda a existência nossa é sustentada pelo Espírito de Deus. Se você pensar bem, daquele peixinho mais insignificante até o mais poderoso dos homens, tudo é sustentado por Deus. Então, os israelitas antigos, eles não apenas adoravam Yahvé, né, mas o Deus da aliança, mas eles declaravam que ele era o único Deus. Moisés disse em Deuteronômio 4, 35 a 39, ele falou: a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele.
Dos céus te fez ouvir a voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com sua grande força para lançar diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como se hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra nenhum outro há. Desculpe. Então, os israelitas, eles compreendiam que toda a vida na terra, ela era sustentada e renovada pelo Espírito do único Deus. O único Deus vivo, né? E se não fosse por Deus, a vida seria imediatamente extinta. Morta no pó, como diz lá Jó em 34:14 fala: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Simples assim. Então o salmista, ele também, ponderando aí sobre a obra de Deus Criador, ele faz uma declaração surpreendente, né? Que Deus é o sustentador e o provedor de tudo. Em Salmo 104, 27 e 31, ele fala: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Então Deus, ali, através do Espírito Santo, ele criou e ele sustenta continuamente tudo o que existe. E ele faz aí para o nosso bem, né? Para o bem da criação dele, para a glória de Deus, tudo isso é feito. Nós fazemos parte disso. Se a gente está desejoso de uma experiência profunda com o Espírito de Deus, a gente não pode somente desfrutar aí das manifestações, essas manifestações espetaculares da presença do Espírito. Ou aí exercer também, cada vez mais, os dons do Espírito Santo. Muita gente busca exercer os dons do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo, que seja vida. Mas Deus te deu um talento. Você sabe qual é o seu talento? Você alimenta o seu talento? Você usa o seu talento na obra de Deus? Esse é um presente que Deus te deu. Talvez no dia que ele voltar, ele vai cobrar, falar: eu te dei esse talento, o que você fez para o meu povo com ele? Esse talento não é para você usar para benefício próprio, esse talento é para você usar na obra de Deus. É triste quando a gente vê tantos cristãos que afirmam que conhecem a Bíblia e que até alguns falam que estão cheios do Espírito Santo, prestem tão pouca atenção a essas verdades bíblicas fundamentais. Ou até tratem a Bíblia ali como um fundamento invisível que serve só quando convém. A gente costuma falar, né? Nós cristãos costumamos falar e pregar que a Bíblia é um manual de vida. Ela é realmente o manual da sua vida? A gente crê que se estudar, nós defendemos a Bíblia. A Bíblia afirma indiscutivelmente que Deus criou tudo do nada, que é a plenitude de Deus, e que a gente está totalmente envolvido desde a origem na palavra de Deus, no sustento de Deus, agora e para o futuro. A gente precisa valorizar isso. O Espírito e a humanidade. Agora vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito de Deus como Criador, particularmente na nossa criação, né? Na criação do ser humano. Em Gênesis 2:7 fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente.
Então esse versículo aí, um versículo famoso, todo mundo sabe, muitas vezes ele é mal compreendido, a gente tem que estudar para que a gente tire esse mal entendimento antes de compreender a mensagem positiva que Deus está dando para nós. Normalmente a gente entende o quê? Que essa descrição de Deus soprando numa alma imortal em Adão. Adão não ficou imortal. Aquele sopro de vida que foi dado no homem é um sopro de vida do Espírito Santo. Quer dizer, foi colocado o Espírito Santo na vida do homem. E a gente passou a ter uma distinção entre os homens que possuem e os animais. A gente faz alguma diferença entre os homens e os animais. E tem até uma versão da King James que fala, que levanta essa dicotomia, só que ele não resiste. Então vamos analisar essas duas expressões, sopro de vida e ser vivente. Então, sopro de vida, ele não significa que o homem recebe uma alma imortal, distinta ali dos animais. Isso porque é a mesma expressão usada em Gênesis 1:30, para descrever que todos os animais que vivem e respiram também receberam a vida, né? Essa expressão é usada também em Gênesis 6:17, com esse mesmo intuito. E essas passagens elas se referem simplesmente à vida comum de todos os animais que respiram. Então, da mesma forma, quando a gente usa a palavra, expressão ser vivente, ela não é exclusiva do ser humano. O animal não tem vida. Então, ela já tinha sido usada 3 vezes, né, no capítulo 1 em Gênesis, nos versículos 20, 24 e 28, e descrever a criação ali do restante dos animais. E também vai ser usada na narrativa do dilúvio, em Gênesis 7:4. Então, meu irmão, todos os seres humanos e animais são seres viventes. Aliás, a mesma palavra aqui, ela é traduzida com ser, nefes, né, na alma. Na verdade, não é algo que possa ser possuído, mas é o que a gente é. A gente é isso, justamente com os outros seres viventes a gente né, nós somos. Em Gênesis 2:7 fala que o homem conseguiu a sua alma, mas está dizendo algo muito mais significativo a sua vida humana em relação a Deus. Isso tudo, o que ela indica? Ela está indicando que Deus tem uma intimidade conosco, uma doce intimidade conosco. É uma figura de linguagem que é usada, porque Deus, lógico, Deus é espírito, ele não tem uma respiração física literal. Ele denota que o Espírito Santo está presente e pode ser chamado de o sopro de Deus. Então, nós seres humanos, além de a gente ser uma criatura de Deus, como todos os outros animais, a gente possui o sopro do Espírito Santo. A gente é vivificado pelo Espírito. E, principalmente, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, numa maravilhosa, numa extrema intimidade. Depois a gente perdeu essa semelhança, mas não quero entrar nesse mérito agora. É essa a obra do Espírito Santo na vida humana. É isso que nos torna especial. É só que a partir dessa maravilha da criação de Deus, essa maravilha que foi incomensurável que a gente tem, chega o terror do Gênesis 3, né? E aí o homem peca. A gente peca, a gente se rebela contra Deus, desobedece a Ele. A gente opta por acreditar numa mentira, a gente confia em nós mesmos, a gente rejeita a autoridade moral de Deus, do nosso Criador. E qual é o resultado? Sentença de morte. Em Gênesis 6:3 fala: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então ele declara... Então ele declara algo que é muito interessante aqui, sobre o estado das coisas. O pecado humano, ele desconectou o homem de Deus. E ali a gente, quando fala em carne, tem um significado o quê? De mortal.
A questão dos seres humanos não são, logicamente, não são imortais. A gente viu que enquanto a gente é vivificado pelo Espírito de Deus, toda a vida humana, ela é o quê? Estimulada pelo Espírito de Deus. É lógico, no sentido que a gente está vivo, né? Está respirando. Mas toda a vida humana, ela é mortal. A gente somente permanece vivo enquanto esse Espírito permanecer em nós. Quando Deus ele retira esse Espírito, a gente volta ao que nós somos, carne. E a gente volta também para aquilo que a gente foi formado, pó. Em Eclesiastes 2,7 fala: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Isso em Salmo 104, 29 e 30. Em Eclesiastes 12,7 fala: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse é um paradoxo da relação entre o Espírito de Deus e a vida humana. É o sopro de Deus, que dá o dom de Deus, mas de outro lado a gente tem a nossa rebelião contra Deus, que nos deixa espiritualmente mortos pelo pecado e destinados ali a também morrer fisicamente, né, quando esse Espírito que nos vivifica sair. Por favor. Antônio, quando a gente fala do Espírito de Deus, o sopro não é o Espírito Santo agindo na pessoa desta forma, né? Porque a gente queria saber um pouco mais sobre essa diferença, porque no Antigo Testamento, quando se falava do Espírito Santo de Deus, ele tomava a pessoa, como é o caso de alguns reis, algumas pessoas que o Senhor usou, e depois ele deixava as pessoas. Não é esse Espírito do fôlego de vida, não é isso? O Espírito é aquele que sopra em você a vida, né? A vida, ele vivifica você. Só que existe uma distinção entre o Espírito de Deus do Antigo Testamento e o Espírito Santo do Novo, justamente pela formatação, mas ele é o mesmo de sempre, né? É o mesmo que agiu, né? Mas Isso. só não muda a forma. E quando a gente fala esse Espírito como fôlego de vida, não está dizendo do Espírito Santo, né? Não é que a pessoa... Hã? É o mesmo. Não, eu estou dizendo assim, ó, porque aí fala que o Espírito, o homem volta à terra, ao pó, né? E volta à terra e o Espírito volta para Deus. Sim. O Espírito Santo volta para Deus? Porque aí está falando do aí é o espírito alma e espírito. Né? Aí é o espírito do homem, né? É uma coisa diferente. Hã? É o espírito do homem que volta para Deus, não é o Espírito Santo. São coisas. É o espírito com E minúsculo. Né? Pode, por favor. O espírito do homem só existe em nós porque Deus soprou o dele. Ele é a fonte da vida. Sim. Então, esse espírito que há em mim vem do espírito dele. Né? Por isso que ele soprou nas narinas. O modus operandi do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente do Novo, como você pontuou aí. Então, Isaías 61, quando fala da vinda de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele age sobre. Então, o privilégio de ser habitação do Espírito Santo de Deus é depois da obra de Cristo para os crentes. Mas é o mesmo Espírito, atuando em Gênesis, pairando por sobre as águas. Quando Deus sopra no homem o seu fôlego, nós passamos a ser alma, porque o Espírito Santo, ele é a fonte da vida, o Senhor é a fonte da vida, então esse sopro foi dado ao primeiro homem, a nós. Então, tudo vem dele, absolutamente tudo vem dele. Amém. Só que assim, a dúvida para a gente... eu creio, mas eu não estou sabendo explicar muito bem isso, porque eu acho que pode ficar um pouco de dúvida entre a pessoa que tem o Espírito Santo e o Espírito da vida que foi soprado. Espírito da vida todo ser vivente tem, que o Espírito de Deus deu, mas não é todo aquele, em todos eles tem o Espírito Santo. Sim, acho que isso que é importante discernir. Isso é certo. Isso.
com certeza. Uma coisa é a salvação, né? É a crença. Mas quando o Espírito soprou, você passou a ser Alma vivente. alma vivente. Você passou a ter vida. Não salva. São coisas diferentes. Né? Agora, sim, eu acho que o que a Silvia quis lembrar, usando lá o exemplo de Juízes 16, 20, quando o versículo diz que Sansão falou, eu vou de novo lá, porque... O Espírito se ausentou. E aí diz que o Espírito, ele não sabia que o Espírito já tinha se retirado dele. Agora, era assim que o Espírito Santo agia, como a Silvia quis mostrar aqui, e lá em João, você citou João 14, eu não lembro se é 16 ou 17, ele diz que o Espírito está convosco e habitará em vós, quando ele fala do Consolador, que você citou. Né? Então, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo passa a ser habitação, como o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, que ele passa a ser habitação. Então, a todos os que creem. Existe essa alteração de ação, de atitude do Espírito Santo em relação ao Antigo Testamento e no Novo Testamento. Sim. Que eu sempre digo aqui, nós temos um privilégio que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tinham. Davi não tinha, Moisés não tinha, Abraão não teve. E nós temos o privilégio, como igreja, corpo de Cristo, filhos de Deus vivo, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em nós. Amém. Então, isso é um privilégio maravilhoso, fantástico que nós temos. Verdade. E é promessa de Jeremias 31, 31, que o Senhor deu lá para o povo de Israel. Exato. Deu para fundamentar? Posso falar um pouquinho? Lucas 10, 17, o regresso dos 70. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles lhe disse, eu via Satanás caído do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque vosso nome está arrolado nos céus. Então, o Espírito Santo, a gente teve esse poder e autoridade do Espírito Santo, quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo, Deus falou, esse é meu filho amado, a quem vos compraz. E quando Jesus foi aos céus, ele falou, deixa o meu Consolador. Então, nós, homens e mulheres, temos poder e autoridade. Se estivermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos tomar posse desse poder. É verdade. Vamos ler aqui, dando continuidade, Romanos 8, 19 e 27, porque nós não vamos nos basear nesse texto agora para finalizar a aula. Quer falar? O crente que hoje que temos o Espírito Santo, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é, você pode alegrar o Espírito Santo, mas pode entristecer o Espírito Santo. E entristecer o Espírito Santo não é coerente com um crente. Com certeza. A melhor explicação sobre o novo nascimento o Senhor Jesus deu na passagem de Nicodemos, João 3. Se você não nascer do alto, Amém. não poderá ver nem entrar no reino. Então o Senhor Jesus explica que esse novo nascimento é como a ação do vento, é divina, vem do alto, não vem de nós. Essa é a questão do Espírito Santo em nós. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso agora. E já diria o grande filósofo Tio Ben, maior poder, mais responsabilidade. Né? Com certeza, isso principalmente. Vamos ler então? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. A gente vai ver aqui sobre o nascimento, né, o espírito da nova criação. Então, a grande expectativa ali da criação, aguarda, é a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, lógico, como falou o versículo, está sujeita à vaidade, né? Não pela nossa própria vontade, mas por causa daquela que a sujeitou. E na esperança, a esperança da própria criação, a gente vai ser libertado do cativeiro, né, desse cativeiro da corrupção, caminhando aí para a liberdade da glória de Deus, da glória de Deus, dos filhos de Deus. Então, nessa passagem, a gente vê que ela liga, né, a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição corporal. A redenção ali de toda a criação, ela une todos nós ao Espírito Santo. A gente pode crer que, se a gente analisar bem esse texto, parece que a palavra-chave ali é alegria. Só que não, a palavra-chave que Paulo ensina é gemido. É o gemido das dores de parto. Por que a gemido da dor de parto? Porque ela traz a alegria do nascimento. Hoje é dia das mães. A gente vive nesse mundo, um mundo de corrupção, de rebelião, né, eivado ali de pecados. Só que Paulo ensina aqui que esse mundo aí, esse mesmo mundo que jaz no maligno, é o ventre da nova criação de Deus. Nós estamos nascendo ali por intermédio de Jesus Cristo, Ele é a semente, né, do Espírito Santo. Então Paulo ele ensina o quê? Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Então nós que nascemos de novo, pelo Espírito de Deus, né, por meio da fé, como a gente já falou aqui, a gente é parte dessa nova criação que está nascendo. Vamos analisar 3 gemidos que estão inseridos nessa passagem. Aqui a criação geme, né? Em Romanos 8, 22 fala, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então é a geração que geme, né? Geme por quê? Devido aos nossos pecados. Está sujeita ali à frustração, e a frustração justamente naquilo que é primordial, né? Dar glória a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. O profeta Oséias, ele fala assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está em luta, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, esse gemido que Paulo está citando aqui, é o gemido das dores de parto. Né? A nova criação ali, ela está sendo gestacionada, né? Gerida no ventre dessa velha criação. A dor da criação, agora ela está desejosa pela alegria do porvir, né? do nascimento. Na realidade, meu irmão, essa dor, ela dá garantia das alegrias, dá garantia que a gente vai ser mais do que vencedor, né? E ela está aí aqui, na iminência de acontecer. Então, todas as mães aí, e os obstetras, né,
eles sabem que uma vez que as dores do parto estão sendo sentidas, não tem mais volta. Ela vai acontecer. Em segundo lugar, somos nós que gememos, né? E no versículo 23 fala: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a gente deve gemer aí por causa do nosso pecado, sofrer por causa do nosso pecado. Então Paulo tem outro tipo ali de gemido em vista. Nós gememos ansiosamente por essa nova criação. Por que nós gememos por essa nova criação? Porque ela vai significar a redenção do nosso corpo. Então é tão importante essa passagem, a gente vê que Paulo não fala ali da salvação da nossa alma, não, ele fala da redenção do nosso corpo. Então a expectativa de Paulo era o quê? Para o futuro, né? Um futuro totalmente criador. Ele não vê a salvação como uma questão que foge à criação, né? Algum estado espiritual etéreo. Então Paulo ali ele fala que ele rejeita qualquer tipo de dualismo, né, que prevalecia até na cultura filosófica e religiosa dos gregos da época. Ele afirma que a redenção de Deus, ela abraça toda a criação. E a ressurreição de Cristo, ela representa o quê? As primícias desse grande projeto de salvação. Então, meu irmão, nós, seres humanos, a gente precisa de um novo corpo para habitar essa nova geração, essa nova criação. E é por isso que nós estamos gemendo. É por isso que nós estamos ansiando. Paulo diz ali em outra passagem que a gente vai ser transformado à semelhança de Cristo ressuscitado. O corpo da ressurreição é o protótipo, né? O corpo da ressurreição também é o protótipo da redenção do nosso corpo. Em Filipenses 3, 20 a 21 fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Irmão, é por isso que o credo dos apóstolos, ele foi ali cuidadosamente redigido. Ele não estava dizendo, creio na imortalidade da alma, porque isso era o que os gregos acreditavam. Ele estava dizendo ali, creio na ressurreição da carne, e os gregos não acreditavam nisso. Em terceiro lugar, o Espírito geme. No versículo 26 fala: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, o Espírito está gemendo, dentro de nós ele está gemendo. Enquanto a gente vive no meio dessa criação, com toda a confusão, com toda a luta, a gente ora pela providência do Espírito Santo, clama pela providência do Espírito Santo. Então, se nós estamos em Cristo, a gente está participando de uma outra realidade que ainda aguarda aí do pleno nascimento, né, no futuro. Então Paulo, ele declara em 2 Coríntios, fala: se está em Cristo, você é nova criatura. Então toda essa metáfora é de dor, né, aqui e agora, mas eu creio que de plena alegria, né, no futuro. E essa é a essência da dor do parto. O trabalho duro seguido de uma alegria suprema. Uma vez que uma nova vida está irrompendo no mundo, você é mais que alegre, né? Aquilo traz alegria, mesmo diante de tanta dor. O conceito do Novo Testamento, do nosso sofrimento presente, né, sobre como Paulo está falando aos Romanos, não é apenas uma questão assim, fica aqui por um tempo, mas em breve você irá para o céu quando morrer. Não. Pelo contrário, ele reconhece que Deus está gerando uma nova criação, uma geração totalmente nova, redimida por Cristo, nascida pelo Espírito Santo. Se nós estamos falando que somos habitados pelo Espírito Santo, então a gente já faz parte dessa nova criação. Juntamente com essa maravilhosa, lógica, antiga criação, a gente espera ansiosamente por esse novo nascimento.
Não, meu irmão, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Então Paulo ele perguntou aos crentes em Éfeso, se eles eles nem sequer sabiam disso. Nós certamente ouvimos, então, uma pergunta muito mais apropriada para nós. Poderia ser assim: você está ciente do que você recebeu quando você recebeu o Espírito Santo? Está ciente da maravilha, da bênção, da riqueza que você recebeu? Porque agora a gente já examinou a dimensão, né, o âmbito que isso significa. Quem é? O que você está pedindo para você? Você tem noção do que você está pedindo? O Espírito que vive em você, se você é um filho de Deus pela fé, crendo em Jesus Cristo, você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo o agir do Espírito? O Espírito Santo é aquele que, desde então, tem estado constantemente a sustentar e renovar a sua vida. Até para o dia que ele irromper, né? A gente viu hoje o dia nascer, tivemos o cafezinho que os diáconos colocaram lá. Todo dia o seu próprio mal. Mas nós somos criaturas de Deus. Temos o Espírito Santo habitando em nós. E isso é uma maravilha. Vamos orar? Lembrando que o Espírito é quem faz o parto dessa nova criação a qual a gente vive. Nós vamos receber um corpo ressurreto, um corpo como parte dessa nova humanidade redimida em Deus. Esse é o Espírito de Deus que habita em você. Você conhece Ele? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecer pelas nossas mães que o Senhor colocou nesse mundo. Queremos te agradecer por essa casa. Queremos te agradecer por esse pastor. Queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Porque a sua palavra é que faz diferença na nossa vida. É o seu Espírito habitando em nós que faz diferença na nossa vida. Nós precisamos incomensuravelmente de Ti, que o Senhor nos dirija, nos guie, nos dê entendimento, nos dê sabedoria para viver nesse mundo sem nos contaminar. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui presente, que eles sintam, Senhor, o calor, o fervor do Espírito Santo na vida deles, cada vez mais. E que nós possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, amadurecer na fé, para viver contigo e andar altaneiramente, como diz Abacuque. Pai, sem ti nada nós podemos fazer. Então, sê conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.